É isso aí. Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. E vamos falar um pouquinho hoje de distribuição de água no mundo, né? Da água no mundo. A água ela não se distribui de maneira homogênea. Ela não é igual em todos os países. E quando a gente fala de água também, a gente precisa ressaltar algumas coisas, como a água ela não é igual, certo? A água disponível no planeta Terra, ela não está disponível da mesma maneira. Todo mundo sabe que a maior parte da água do mundo é salgada, né? Está em mares e oceanos. E essa água ela não está disponível para consumo humano e também para a maior parte das atividades que os seres humanos realizam, aí, claro, com exceção da pesca, né, de outras atividades que você necessita da água do mar, mas para a agricultura, para o consumo, para a indústria, você não vai usar a água do mar. Aqui nesse infográfico, a gente tem em, regiões com diferentes níveis de acesso à água. Ok? Aqui em vermelho representado por escassez física, em Sakura aqui feia pra caramba. Eu não sei se isso é marrom, se isso é cor de burro como quando foge, me ajuda aí, beleza? Eu não sei. Que cor que é essa? Escassez econômica. Aqui em azul representado, né? Pouco ou nenhuma escassez. E em branco, alguns territórios não avaliado. Bom, então aí vendo onde que está a maior parte da água, como ela está. A maior parte da água está em mares e oceanos, ou seja, água salgada, água de difícil acesso, né? Para você ter, para essa água ser consumida, ela precisaria passar aí por um processo de dessalinização e é um processo bastante caro, não é um processo barato. Outra parte também está em geleiras e montanhas 2,15, né, aqui mares e oceanos 97,2, e em geleiras em segundo lugar 2,15 em geleiras e oceanos. Ou seja, geleiras e oceanos não, geleiras em montanhas. Mano, pensa bem, geleira vai se concentrar aqui nos polos, beleza? Nessas regiões aqui, ó. A segunda maior concentração está em geleiras e polos. Beleza, água doce. A água ali, se ela passar do estado sólido para o estado líquido, legal. Uma água boa para o consumo. Mas não mora quase ninguém nessas regiões. Porque as condições são tão extremas que dificultam a vida humana. Ok? 0,1, 0,31% está nos chamados aquífero, né? Ou lençóis freáticos. Ou seja, água no subsolo. Boa parte da água que a gente consome aqui no Brasil dessas regiões não, é desse tipo, são águas de aquíferos, lençóis freáticos que você precisa perfurar o solo para poder ter acesso a ela. Os lagos, se tem lago, né, você tem uma região ali do subsolo, certo? Então aquilo que sobra no subsolo, digamos assim, aquilo que aflora, acaba virando ou um lago ou um rio. Então 0,01 em lagos, beleza? O Brasil não se caracteriza por ter grandes lagos, né? Diferente de outros países do mundo, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, que possuem lagos gigantescos, ou aqui na própria Cordilheira dos Andes, que tem uma lagoa gigantesca, né? Um lago, melhor dizendo, um lago gigantesco, que é o Lago Titicaca. 0,001% está na atmosfera, certo? Ou seja, o ar que nos circunda também possui água. E 0,0001 está em rios. Chamando a atenção aqui que águas em geleiras, água é com baixa concentração de sal, né? São a chamada água doce. No subsolo pode ter água salobra, né? Pode ser também água doce ou até mesmo água salgada, dependendo do lençol freático. Em lagos também a gente pode encontrar, isso vai depender muito de cada lago, vai depender da característica. E os rios, água doce e atmosfera
água doce também, beleza? Outra questão importante, que também não basta ser água para ela ser consumida, né? Para o consumo humano, por exemplo, ela precisa ser potável. Para a irrigação, ela não precisa ser necessariamente potável, mas não pode ter certas concentrações, né, de substâncias, como uma alta salinidade, por exemplo. Aí a gente vê, né, e como a distribuição de água no mundo não é igual, dependendo do país, do mundo, então existe uma grande dificuldade de acesso. Existem muitas regiões no mundo em que não existe água encanada, né, principalmente África, regiões da Ásia também, inclusive aqui na América do Sul, América Central, até mesmo no Caribe. Isso acontece em muitos lugares do mundo, apesar de provavelmente você ter acesso à água, não sei, né? Mas se você tem acesso à internet, não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo da sua casa, provavelmente você tem acesso à água encanada. Milhões de pessoas não têm acesso, talvez bilhões de pessoas não têm acesso à água encanada, então você vai ter que recorrer aí a outros meios muito mais trabalhosos, muito mais difíceis para poder ter acesso aí à água, ok? Países que estão em guerra, né, que vivem em conflito, como aqui nesse caso, né, a Palestina tem um acesso muito dificultado por conta da infraestrutura, por conta da infraestrutura que já é precária ou, além de precária, pode ser destruída. Então, né, tem tudo isso também. A África, que já sabidamente, né, é histórico isso, o acesso lá é muito difícil, apesar que na própria África há várias regiões com abundância, mas isso não é por igual, a água não se distribui homogeneamente. Inclusive no Brasil acontece da mesma maneira, né? Apesar do Brasil ser aí chamar a atenção por possuir grandes reservas de água, não necessariamente quer dizer que essa água seja homogênea, beleza? Outra coisa também, a, a quantidade de água também está relacionado ao tamanho da população. Se tem uma quantidade de água grande, mas essa população é maior ainda, então talvez tenha menos água do que uma determinada população precise. Aí, né, só mostrando. Bom, aqui a gente tem uma relação aí por bilhão, desculpa, por trilhão, ok? E a gente vê aqui como que a água é utilizada, principalmente em três grupos. Um para irrigação, ou seja, se eu estou dizendo irrigação é para o quê então? Agricultura, para a indústria, beleza? E para uso doméstico, ou seja, para as pessoas realizarem as suas atividades em casa, né? Beber água, ir ao banheiro, escovar o dente, lavar a casa, lavar a louça, enfim, né? Esse é o uso doméstico. Vamos notar aqui que se você tem um pequeno uso em escala industrial, ok? Como aqui na África, a maior parte é para irrigação, outra parte é para uso doméstico. E você só tem 7,3, olha essa relação aqui, ó. É muito baixa, né? 7,3 para 127. Só indicativo de que a África é um país pouco industrializado. Vamos aqui para a Europa, em que tem uma irrigação de 141, certo? Em trilhões de metros cúbicos e 250 para o uso da indústria. Ou seja, isso é um indicativo que a indústria usa muita água porque tem muita indústria, tem muitas fábricas, existe uma grande produção de produtos manufaturados. Isso significa um país altamente industrializado. Se a gente vier aqui para a América do Sul, a gente vê, né, que a maior parte das nossas atividades se concentram na agricultura. A gente tem aqui uma certa industrialização, mas comparada aí com a Europa e a América do Norte, né, são os países, são as regiões mais industrializadas do mundo. A gente está bem atrás, né? Ó, só você ver aqui entrar em relação à América do Norte, aqui está a América Central. Deveria ter só a América do Norte aqui para não contaminar, mas enfim. Comparando aqui com a Europa, né, a gente usa 24, enquanto a Europa usa 240. Olha a diferença industrial aqui, né? E para irrigação,
a gente usa 67. É um indicativo que também o agronegócio por lá é mais forte. Certo? Mundialmente, significa que 2 milhões, 2 milhões não, 2 mil trilhões de metros cúbicos de água é usado para irrigação, enquanto 684 trilhões de metros cúbicos para a indústria e 256 trilhões de metros cúbicos para uso doméstico. Vendo aqui por esse gráfico aqui é bem legal, porque aqui é por porcentagem, ok? Então aqui a gente tem um parâmetro onde a gente usa nossa água. A maior parte da água que nós utilizamos vai para a agricultura, ou melhor, a agropecuária, né? 23% para a indústria e só 8,6% para o uso doméstico, ou seja, aquela água que a gente tem mais contato. Quando eu digo aquela água que tem mais contato, é aquela água que você escova o dente, aquela água que você usa para dar descarga, aquela água que é usada para lavar a louça, para beber, enfim, certo? Essa é a menor parte. A maior parte é usada, enfim, para produzir, para a produção agropecuária. No Brasil, né, segue aí essa tendência mundial, é bem parecido. No Brasil, 70% da água é utilizada na agricultura, 22% é utilizada na indústria e 8% de novo aí falando para uso doméstico. Algum tempo atrás, né, pouquíssimo tempo atrás, a gente teve aí a polêmica aí da Serra da Cantareira, e que faltaria água, volume morto, tudo isso aí acabou entrando no vocabulário de muitas pessoas, entrou na preocupação de muitas pessoas. E só digo uma coisa, isso vai acontecer de novo. Não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. O crescimento populacional, né, não dá para você parar isso, você não pode simplesmente falar assim, olha, parem de migrar, ou parem de fazer filhos, parem de crescer, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, a gente tem uma tendência de crescimento populacional. A gente também tem uma tendência de desmatamento, né, das áreas verdes, então essa é outra tendência. Inclusive de mananciais, que é onde a água, digamos assim, ela é produzida, ok? Então, isso daí vai acontecer. Quando tiver uma seca aí um pouquinho mais acentuada, isso vai acontecer de novo, esse fenômeno da Serra da Cantareira, e isso daqui a um tempo, isso só vai se intensificar. Isso é um fato, ok? Não, isso não é um fato, mas isso é muito provável. O fato foi que houve esse incidente aí com a Serra da Cantareira em São Paulo, passou todo a perreio, todo mundo viu o que estava acontecendo em São Paulo, ok? Chamando a atenção. Muitas campanhas foram feitas falando do uso doméstico, ou seja, tomem banho mais curtos, escove o dente com a torneira fechada, o que é extremamente válido, que a gente tem que fazer por uma questão de conscientização, de cidadania, mas o que pouco se falou é onde mais se gasta água, que é na agricultura. Será que nós falamos aí do desperdício dessa água na agricultura? Será que a gente falou desse assunto? Posso estar enganado, mas não estou me lembrado. Não me lembro, ok? Dessa discussão ter passado por aí. E a mesma coisa da indústria, né? A gente tem a indústria utilizando praticamente 3 vezes o que as pessoas nas suas casas usam, né? Em que as pessoas nas cidades acabam usando, ok? Então é importante sim a redução pelo uso doméstico, mas também é importante aqui, ó. Esse aqui é que é o verdadeiro gargalo. Em segundo lugar, tem uma indústria. Primeiro, a agricultura. Em segundo, a indústria. Então, aí são questões para a gente refletir. São questões aí que podem cair no Enem por questão da atualidade. Então, analisar esses fatos é muito importante. E outra coisa, que não sou eu que digo, mas essa seca, essa questão da cantareira, né, que veio ao nosso vocabulário, volume morto, que muita gente não sabia o que era e acabou entrando no jargão aí, nas conversas de bares, nas conversas, né, nas mesas. Então, isso vai entrar de novo.
Isso vai acontecer e não só no Cantareira, viu? Isso vai se tornará mais comum do que a gente imagina. Bom, só para finalizar aí, a água no Brasil ela é utilizada para a produção agrícola, óbvio, né? Precisamos comer e alimentamos o gado, né? Com a agricultura também, a pecuária. É, a água serve para abastecimento público, né? Para a produção de hidroeletricidade ou as hidrelétricas, na recreação, seja na praia, rios ou lagos, né, e aqui em conjunto, né, turismo, na prática de pesca, culturas relacionadas à água, todo tipo de cultura relacionada à água, desde piscicultura, carcinicultura, piscicultura, a produção de peixe, carcinicultura, a produção de camarões, enfim, né? Transporte e navegação, que no Brasil é muito pequeno ainda, isso aqui, né? Na mineração, uma atividade que polui para caramba mesmo. A gente tem aqui o maior acidente ecológico do Brasil, a maior tragédia ecológica do Brasil é relacionada a essa ação aqui, que é a Vale do Rio Doce, né, com o acidente lá de Mariana. E também para usos estéticos, de recreação, paisagem, né? Então, claro, em menor volume, na construção aí de espelhos d'água, né? Como, por exemplo, o espelho d'água de Brasília, como o Rio Paranoá, que é um lago artificial, que não tem só fundo estético, mas também ali de manter a umidade, né? Enfim, né? São esses alguns dos usos da água. Essas aí foram algumas questões para refletir, alguns dados para analisar. E qualquer dúvida aí, posta no canal, beleza? Eu tento responder o mais rápido possível. Não sei de onde você está vendo esse vídeo, se você está vendo ou pelo YouTube ou, ou no nossos sites lá, o Aulazen, o Planeta Biologia, não sei por onde você está vendo isso, mas de qualquer forma, qualquer dúvida, posta aí nos comentários que tem uma galera aí que responde bem rápido, beleza? Outra coisa também, dá um joinha aí, dá um curtir aí, sente esse dedo aí no curtir, se inscreva e compartilhe nossos vídeos, dá um certo trabalho pra gente continuar postando cada vez mais vídeo. E mano, é isso aí, valeu, espero que tenham gostado e até a próxima.